Aí demorou. Aí quando eles checaram tudo, de repente eu fiquei online. De repente, assim. E isso, pra checar, geralmente quando as meninas ficam... Quando elas passam na prova, demora, tipo, uma semana. Tem gente que fica na mesma semana online, se tá tudo certo. Mas geralmente as meninas fazem tudo certinho. E comigo não foi tudo certinho. Então, como os documentos foram muito antes, aí já viu, né? Eu tive que trocar tudo. Então, geralmente elas ficam online na primeira semana e eu fiquei online depois de um mês, praticamente. Aí eu fiquei online e aí eu falei, bom, agora eu tenho que ficar preparada. Aí eu fiquei louca, nossa, daí eu já imaginei tudo, já achei que eu ia viajar, já corri atrás das minhas coisas, não sei o que. Já fui, tipo, comprando, pensando em mala, pensando em tudo, sabe? Pensando em comprar dólar, comprei dólar, fiquei louca. E aí, tipo, eu não fui tão cedo assim. Então eu fiquei louca à toa. Aí eu lembro que na segunda semana que eu tava online apareceu tipo um monte de família. Na segunda semana apareceu uma, daí depois de 10 minutos apareceu outra, depois apareceu outra. E aí eu sei que naquela segunda semana eu fui bombardeada de família. E aí eu pensei, nossa, agora eu vou. Agora, tipo, tá certo, eu vou. E era muito nervoso, porque na hora de fazer o Skype com a família, só quem faz sabe o nervoso, porque o intercâmbio de au pair, você sofre do começo ao fim. Do começo ao fim. Desde lá, onde você tem que pegar todos os documentos até quando você vai embora, né? Porque ainda não cheguei nessa parte, mas todas as meninas falam. Mas E aí eu comecei a falar com um monte de família e ficava muito nervosa na hora do Skype. Tinha hora que eu não conseguia falar o que eu queria explicar uma coisa e eu não conseguia, então era muito difícil. E aí, tipo, eu melhorei o meu inglês nos Skypes, vou falar assim a verdade. Eu fazia aula, mas eu nunca fui uma pessoa estudiosa. Eu tenho um problema sério com estudar em casa e eu precisava fazer aula. Aí eu comecei a fazer aula porque eu tava vendo que eu não ia pra frente se eu não fizesse aula. Porque estudar em casa eu não estudava, eu não sei estudar sozinha. Aí eu não conseguia fechar com uma família. Às vezes eu não gostava e às vezes a família falava que eu precisava de um inglês melhor, então pra eles não dava, porque dependia de cada família o que eles queriam. E, tipo, tinha família que tinha muita criança, ou então o schedule era muito louco. Então, assim, eu demorei bastante pra achar uma família. Aí, eu lembro que eu tinha ficado online, era setembro. E... Isso, 13 de setembro. E eu só fui ter um match agora em maio. Eu tive um match de 2016, ou seja, eu demorei muito. Todo o meu processo de au pair foi muito demorado. E assim, eu não queria fechar com uma família que eu não gostasse ou que não aceitasse o meu inglês, porque eu ia vir pra cá pra aprender o inglês. E todo mundo fala, não fecha com a primeira família, não desespera para procurar uma família. E foi exatamente isso. Eu falei, eu não vou ficar louca, eu vou chegar lá e vou... Porque tem muita menina que fecha com alguma família porque quer vir logo e sofre, porque chega aqui, não é nada do que esperava e começa a haver problema na família, coisa que não foi falado no Skype, coisa que não foi falada antes. E às vezes você quer uma coisa e você não combinou antes, então não tem como você exigir depois. Aí acontece o rematch. Então eu falei, bom, eu vou escolher bem, custe o que custar, demora o que demorar, eu tô aqui. E eu pensava assim, bom, eu tô na minha casa, eu tenho um emprego, eu tenho minha casa, eu paguei meu intercâmbio, a hora que der, deu. Tipo, na hora que for a hora de Deus, vai ser
vai ser a minha hora. Aí eu pensei, já tinha passado abril, eu pensei, tava começando a pensar em desistir, porque tava demorando muito. Só que eu falei assim, bom, eu desistia na minha cabeça, mas eu falava, eu não vou falar na agência, não vou tirar o meu perfil de lá, porque não vale a pena. Tipo, eu ia perder meu dinheiro e eu não tava fazendo nada demais mesmo, e não compensava eu tirar de lá. Se desse certo, deu, e se não desse, paciência. Então eu falei, eu não tava com pressa. Eu até comecei a fazer um perfil em outra agência, mas no fim eu falei, não vale a pena, porque eu tinha escutado algumas coisas de outra agência, e eu falei, não vale a pena. Aí fiquei. Quando eu realmente me desliguei e pensei, bom, seja o que Deus quiser, aí apareceu uma família que eu tinha gostado muito, mas era uma família com 8 crianças. Na verdade não eram 8 crianças, né? Porque 2 eram mais velhos e dirigiam. E, tipo, era pra, no máximo, sei lá, não sei, porque não tinha carro pra todo mundo. Então, no máximo, eu levaria em algum lugar. Eu não ficaria exatamente responsável pelos mais velhos. Mas eram 5. E eram todos grandes. Na verdade, não era tudo de uma pessoa só. Porque eram 2. Era uma mãe que tinha 4, acho. E o pai que tinha 4 também. E eles, né, casaram e, tipo, ficou uma família enorme. Enfim. E eu tinha gostado muito deles. Mas a gente tava quase fechando e eles acharam uma pessoa que tava em rematch. Então eles acharam que era melhor porque eles estavam com pressa. Aí eu fiquei triste e tal. Tenho contato ainda com ela, mas não deu certo. Aí foi aparecendo algumas famílias. Eu já tinha desiludido por causa dessa daí, né? E apareceu essa família que eu tô hoje. Apareceu essa família. Essa minha família, tava assim no perfil, 2 meninos, um de 11 e um de 9. E ao mesmo tempo tinha uma outra família que era 2 meninas da mesma idade, 11 e 9. E eu não sei porquê, eu falei, bom, eu quero menino, né? Eu achei mais legal e eu não sei, eu tinha preferência por menino, por ser menos... na minha cabeça eu pensava, bom, eu acho que vai ser menos... problema, eles são mais... Geralmente menino gosta de brincar muito e ficar pra fora, brincar e tal. E a menina já tem mais problemas, né? Principalmente quando vai ficando na adolescência, né? Então eu falei, bom, menino acho que é melhor. E acabou dando certo mesmo com ela, com essa família que eram 2 meninos. Inclusive o menino mais velho vai fazer 12 agora, essa semana que vem, no dia 6. E, bom, enfim, é isso. Aí no caso, eu conversei bastante com eles. Conversei primeiro com a mãe, foi muito legal. A primeira vez que a gente se falou, ela teve bastante paciência. Ela falou que eu ia vir pra cá pra melhorar meu inglês, que esse era o foco, que ela sabia disso, que eu precisava estudar pra eu vir pra cá, que não sei o que. E eu já comecei a ver o interesse dela. E aí ela falou, bom, então a gente vai se falando. Aí, tipo, como eu tava desiludida com a primeira família, eu fiquei, tá bom, esperei. Aí, logo ela marcou um outro Skype. Aí ela falou, bom, dessa vez eu não vou fazer o Skype com você, quem vai fazer vai ser os meninos e o pai. Aí eu falei, nossa, falar com as crianças, né, vai ser punk. Aí... conversei com o pai, nossa, foi muito melhor, foi até melhor falar com ele. Aí foi, tipo, a gente se falou nesse dia, com ela eu tinha conversado o quê? Uns 40 minutos, mas com ele a gente conversou, era 1h20 mais ou menos, e eu nem percebi, porque eu comecei a falar com ele,
Aí a gente deu muita risada, falou sobre algumas coisas do Brasil, algumas coisas daqui e tal. E falou do... eu falei com os meninos um pouquinho, eles estavam com vergonha, eu falei bem pouco, mas a gente conversou. Depois eu conversei com a au pair, que estava aqui, que inclusive ela ficou aqui 2 semanas para me ajudar quando eu cheguei. Ela é da França. E eles adoram ela, nossa, as crianças são apaixonadas por ela. Ela foi a primeira au pair boa deles, então eles meio que se apaixonaram, né? E eles sempre falam dela. Enfim, daí eu conversei aí e tal. No terceiro eu falei com ela só, e com as falei com ela e com as crianças de novo. E no terceiro Skype eu já falei, bom, vai dar match. Aí eu esperei, assim, era o que 3 dias eu esperei e mandei o e-mail. Falei, bom, porque eu tava conversando com a outra família também, mas eu não tava interessada, eu tava interessada nela. Aí eu mandei o e-mail, falei, olha, eu queria ver se você queria fazer mais um Skype, não sei o que e tal. Aí ela falou, bom, eu quero hoje e tal. Aí eu falei, tá bom. Aí deu um desencontro e acabou não dando pra fazer à noite. E ela falou, bom, amanhã de manhã eu quero. Aí eu falei, beleza. Aí ela falou, então tá, tal hora. Aí eu liguei o Skype de manhã e a gente se falou. Aí ela falou, bom, eu tô em dúvida entre você e uma menina nesse quarto Skype. A gente conversou e depois ela falou, ó, eu tô em dúvida e se eu vou conversar com ela hoje à noite. Dependendo do que for, eu vou... Amanhã eu te dou uma resposta. Amanhã vai vir uma resposta pra você, amanhã de manhã. Entendeu? Se sim ou se não. Eu vou te responder de qualquer forma. Mas você presta atenção no seu e-mail. E caso seja você tá disponível pro dia 13 de junho? Aí eu falei, eu tô. Porque na verdade eu tô disponível desde que eu entrei, né? Entrei pra isso. E aí começou a dar um frio na barriga, porque eu meio que senti que já ia dar certo. E fiquei aquele dia morrendo de nervoso, esperando. Só esperando. Quase não dormi direito. Na hora que eu acordei, eu pensei, bom, tá cedo ainda, não vai ter... Tinha um e-mail dela. Eu não achei que ia estar, porque... Eu falei, tá muito cedo, né? Ela não vai responder agora, ela vai responder de manhã, mas não cedíssimo, né? E eu vi, ela tinha respondido super cedo, porque eles têm uma vida bem corrida, então eles acordam bem cedo aqui. Aí ela falou, olha, a gente decidiu ter um match com você, a gente gostou de você, e você aceita? Se você aceitar, você me manda uma resposta por aqui, eu vou transferir a sua resposta para a agência, e aí você já entra em contato com eles. Aí eu mandei que sim e tal, e começou todo o processo de match. Então foi uma loucura, e foi isso, e tipo, hoje eu tô aqui, mas eu tive menos de um mês para resolver tudo da minha viagem, e foi uma loucura. Foi uma loucura e é isso, ainda é uma loucura tá aqui. Mas, bom... Enfim, eu sei que demorou bastante, mas eu sabia que ia demorar porque tinha muita coisa para contar, até porque foi um processo bem longo. E espero que vocês gostem, é uma experiência. E caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar, pode me deixar aqui embaixo e eu respondo. E essa semana eu vou fazer um outro vídeo falando da Ipsy, eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou explicar no próximo vídeo, que é tipo uma bolsa de cosméticos que vem, você paga todo mês e ela vem uma quantidade, são 5 itens dentro da bolsa e é bem legal. Então, mas só tem aqui, mas enfim, eu explico pra vocês no próximo vídeo. E então é isso, obrigada, até mais. Beijo!